Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus prossiga banhando os nossos corações e iluminando a nossa mente. Muito bem, começamos hoje o estudo de todo o Evangelho. E se nós vamos começar o estudo desta obra, do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, nada melhor do que começar pela introdução. A melhor maneira de nós começarmos um estudo não é pela introdução. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é diferente. Começamos também pela introdução. E na introdução, nós já temos o primeiro item que Kardec traz para nós. É um item intrigante, porque ele começa a nos dizer o seguinte: o objetivo desta obra. O objetivo de qual obra? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é esse objetivo? Não é intrigante para nós? E ele, de maneira clara, límpida e direta, ele diz para a gente que o objetivo é ser um código de moral universal. Código de moral universal. Quer dizer que ele serve para nós aqui nesta vida, serve para nós na outra vida, serve para nós até em outros planetas, em outras moradas, porque é universal. Não é para nós uma coisa maravilhosa, um código de moral universal? É como aquele caso quando nós vamos, por exemplo, tomar um remédio, e aí a gente não lê a bula lá e para que aquele remédio serve. O Evangelho, o estudo do Evangelho é para nós esta bula. Por quê? Porque com esse objetivo que Kardec trouxe e todo o seu conteúdo, ele é para nós uma fonte de consulta e uma fonte de força para o enfrentamento das dificuldades da vida. Mas, sendo um código de moral universal, ele tem relação direta com as matérias contidas nos demais evangelhos. Nos outros evangelhos, como por exemplo do Marcos, Mateus, Lucas e João. Quais são as matérias que são contidas no evangelho? São divididas, segundo Kardec nos explica, muito bem explicado lá na introdução, em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo. Cristo viveu entre nós, teve os atos da vida comuns. Os milagres. Quem de nós nunca ouviu falar nos milagres? É uma outra parte dos evangelhos. As predições, a capacidade de ver os acontecimentos, também está lá nos evangelhos. E os dogmas da igreja, as palavras que serviram de dogmas para a igreja, que também estão lá. O dogmas nós sabemos que é o caso onde a fé se sobrepõe à razão. É isso porque é isso e não se discute muito. Mas, meus amigos e minhas amigas, nós temos a 5ª parte. A 5ª parte é o ensino moral do Cristo. Esta é a parte que nos interessa e a que mais nos toca. Porque esta parte nos explica Allan Kardec. Conservou-se inatacável durante todo esse tempo. Porém, as 4 primeiras, as anteriores que nós falamos, têm sido objeto de controvérsia. Há uma discussão ali e acolá, se tal milagre aconteceu ou como aconteceu, os atos comuns da vida do Cristo, as predições, será que as predições todas ocorreram? Tem discussão, que nós não vamos entrar aqui nesse detalhe. Mas a parte moral do ensinamento do Cristo, esta não. Esta permaneceu inatacável. Por isso ela forma um código divino, que é o código de Deus. Diante dela, diante deste código, a incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Por quê? Porque o ensino moral do Cristo, amar os nossos inimigos, honrar pai e mãe, sede perfeitos, não fazer aos outros o que gostaria que fizesse conosco. Ora,
São ensinamentos que todos os cultos, todas as religiões, nenhuma discute. É uma bandeira sob a qual podem todos colocar-se, de quaisquer crenças. Não é uma ideia impactante para nós? Nós temos a opção de ter um código divino onde os preceitos ali são indiscutíveis, porque fazem parte do bem-querer, faz parte da vontade que nós devemos desenvolver em nós de fazer o bem. Jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas. Por isso é que a parte moral do Cristo é o que interessa para nós. Os milagres são importantes? São. Discutir, debater, estudar, são sim. As predições são. Os atos comuns da vida do Cristo são. Mas os nossos problemas, aquilo que muitas vezes atrapalha o nosso desenvolver, isso está onde? Está na nossa incapacidade de nos aperfeiçoarmos moralmente. Lá no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho das Preces, uma das primeiras coisas que Kardec pergunta para nós, na hora que nós estamos fazendo a nossa prece, é se na hora que estamos fazendo a prece, se a primeira coisa que nós pedimos é o nosso aperfeiçoamento moral. Então, a parte moral do ensinamento do Cristo é que é importante, mas o Cristo passou por aqui e deixou vários ensinamentos para nós. As máximas de seus ensinamentos são indiscutíveis na parte moral. Bem, mas para que nós possamos trazer para o nosso coração essas máximas, nós devemos dar a nossa contrapartida, que o ensinamento moral do Cristo nos exige, que é a reforma de si mesmo. Vai nos exigir a capacidade de abandonar os nossos velhos costumes, de atacar o nosso egoísmo, de atacar a nossa vaidade, porque senão nós não vamos aproveitar os ensinos do Cristo. Constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Ora, os ensinamentos morais do Cristo estão com a gente em casa, com a família, mas estão conosco também no trabalho, estão conosco também no ônibus, estão conosco também na rua, está conosco quando fazemos uma compra. O ensinamento moral do Cristo nunca nos abandona, porque a todo tempo nós somos chamados a exercitá-lo. A parte moral do Cristo é o roteiro infalível para a felicidade. Vamos repetir essa frase, que ela é de grande impacto? É o roteiro infalível para a felicidade. Quem de nós não quer a felicidade? Meus amigos, minhas amigas, na vida nós temos poucas certezas. Talvez dê para contar aqui na palma da mão. Mas essa é uma certeza. É um roteiro infalível para a felicidade. A felicidade nossa depende de nós mesmos. E por que é um roteiro infalível para a felicidade? Porque nós estaremos praticando os ensinos do Cristo. Que felicidade maior podemos ter, se não a de praticar os ensinos de Jesus? Por isso é que é um roteiro infalível da felicidade e é um dos motivos pelos quais devemos estudar e praticar o Evangelho de Jesus. Por isso, como a parte moral do Cristo, então, é o objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o ensino moral do Cristo. As predições, a vida comum, os atos da vida comum de Cristo, os dogmas, as predições estão lá nas outras obras básicas da doutrina. Céu e inferno, está lá em obras póstumas, está lá nos demais livros. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dado somente o trato do ensino moral do Cristo. Mas
há dificuldades, não há? Por que então que Jesus trouxe o seu ensino moral e existe certa dificuldade da compreensão dos seus ensinos? Por que que isso acontece? Ela está muitas vezes na forma alegórica da linguagem. Às vezes, quando nós lemos lá a Bíblia, lemos o Novo Testamento, às vezes nós nos deparamos com essa forma alegórica da linguagem, que às vezes é até necessária e às vezes dificulta para alguns o entendimento. Muitos pontos dos evangelhos e da Bíblia são difíceis de entender e até irracionais, por falta da compreensão do verdadeiro sentido. Aquilo que nós não compreendemos, como é que nós vamos trazer para o nosso coração? E se não trouxermos para o nosso coração, como nós vamos exercitar? Porque evangelho é prática, evangelho é exercício. A maioria lê sem entender e sem proveito. Muitas vezes, os demais evangelhos lê, mas lê muitas vezes por obrigação, lê forçado. Não traz aquele ensinamento do Cristo para o coração. E aí, aquele tanto de narrativas que tem, misturado com os preceitos morais do Cristo, eles acabam se perdendo. Passam-lhe despercebidos os preceitos morais. Vem então Kardec, intuído pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, amando de Deus o nosso Pai, e traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec reuniu nessa obra os artigos que podem compor um código de moral universal. E mais, sem distinção de culto, nem de credo, nem de nenhuma religião. O objetivo de Kardec era trazer um evangelho que servisse para todas as religiões. Esse objetivo, meus amigos, minhas amigas, ainda não foi atingido, mas tenhamos certeza que estamos no caminho, não estamos? Qual foi a metodologia, então, que Kardec utilizou? Ele grupou e classificou metodicamente as máximas de Jesus. Ele colocou as máximas de uma maneira tal que uma fosse se deduzindo da outra para facilitar o nosso entendimento. E mais, acrescentou os seus comentários e as instruções dos Espíritos. Ai, as instruções dos Espíritos. Como é bom ler as máximas de Jesus lá no Evangelho, complementar ali pelos comentários de Kardec, e depois vem ali os espíritos superiores e nos explicam aquela passagem, clarificando a nossa mente, ajudando a acalmar os nossos corações para as aflições que nos atormentam no dia a dia. É uma felicidade ter contato com o Evangelho, ter contato com esta bula que nos orienta e nos ajuda nas nossas tomadas de decisões e nos enfrentamentos dos desafios que fazem parte da nossa vida. E Kardec foi além. Ele desdobrou as consequências com a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Todas as condições da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que nós podemos consultar a qualquer momento, em quaisquer situações pelas quais nós passamos. Se tivermos dispostos a mudar e a nos entregar, nós vamos achar ali a resposta. E vamos trabalhar os nossos defeitos para que possamos vencer as dificuldades. A chave da compreensão, então, está onde? Segundo Kardec nos explica, está no Espiritismo, que possibilita o entendimento do verdadeiro sentido da moral evangélica contida nos ensinamentos de Jesus. Traz lá a explicação dos espíritos superiores. Aquela passagem de Jesus lá, eles explicam para nós. Hoje, se a gente andar por aí, tem muita gente que quando lê o capítulo que a fé remove montanhas, ainda pensa que são as montanhas físicas. E, na verdade, os espíritos superiores nos explicam lá, e Kardec comenta, que são as montanhas dos nossos defeitos. São as montanhas que impedem o nosso crescimento.
Então, a consulta, o estudo e a prática do Evangelho é o caminho para a felicidade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é para uso de todos. Dele podemos tirar os meios de adequar o nosso proceder com a moral do Cristo. Claro, Evangelho é atitude, Evangelho é ação. O Evangelho, quando nós estudamos com afinco e o praticamos, não é exatamente para o nosso vizinho, para o nosso pai, para o nosso irmão, para o nosso chefe. O Evangelho é para cada um de nós. Colocarmos dentro do nosso coração os ensinos de Jesus e cada um praticar isto. E aqui está, meus irmãos, com o que nós vamos ficar para esta tarde e noite. As instruções dos Espíritos. São vozes do céu que vêm nos esclarecer e nos convidar para a prática do Evangelho. Nós recebemos esse convite a todo tempo, a toda hora, a todo instante. Nós precisamos aceitar esse convite. Muitas vezes nós dizemos não. Quando é que nós dizemos não a esse convite? Quando nós decidimos não fazer a nossa reforma, não perdoar, não compreender, não se colocar no lugar daquela outra pessoa. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo não a esse convite maravilhoso. Mas quando nós nos predispomos a fazer isso, a perdoar, a esquecer e a praticar o bem, nós estamos aceitando o convite. E as instruções dos bons espíritos vêm nos ajudar nesta nossa iniciativa, neste nosso querer, nesse nosso desejar de dentro do nosso coração, para a nossa mudança, para o nosso bem e para o bem de quem está ao nosso lado. Porque quando nós crescemos, nós nunca crescemos sozinhos. Nós arrastamos conosco quem está do nosso lado. Fomos então buscar lá no prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, desta obra maravilhosa, que foi trazido pelo Espírito de verdade. O Espírito de verdade que é Jesus. Vejamos o que Jesus nos disse no prefácio do Evangelho. É chegada a hora de as coisas serem reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, dissipando as trevas, envergonhando os orgulhosos e glorificando os bons. Meus amigos, minhas amigas, dissipando as trevas, são as trevas que estão no nosso coração. São as trevas do egoísmo, são as trevas da vaidade, são as trevas da nossa falta de humildade. São estas trevas que o Evangelho, trazido pelos bons espíritos, amando de Deus o nosso Pai e organizado por Kardec, nos possibilita a nossa mudança, a nossa melhora, o nosso evoluir. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco.